Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós começaremos a correção das nossas atividades sobre regra de três simples. E na verdade nós estamos finalizando esse nosso módulo sobre proporcionalidade, que foi bem extenso. Nós começamos falando sobre razão, passamos por proporção, propriedade fundamental das proporções, falamos sobre números diretamente proporcionais, falamos sobre números inversamente proporcionais, falamos depois de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E agora nós estamos aqui falando sobre regra de três simples. É importante que você passe por todas essas etapas. O conhecimento ele é formado assim, você tem que passar, fazer todo o processo, né? Na verdade. Porque muitas vezes o aluno quer uma dica, ele quer uma mágica. E a mágica, ela só acontece para quem já sabe. Se você passa por todo o processo detalhadamente, lá na frente você pode resumir isso e fazer a sua mágica, certo? Você pode resumir várias etapas, né? E fazer uma coisa mais rápida, mais direta, que é justamente o que a gente vê os professores fazendo. O aluno olha o professor fazendo de forma rápida e direta e ele acha que aquilo é um pouco de mágica. Não, o professor ele aprendeu passo a passo e naquele momento ele simplesmente resumiu, certo? Aqui não, aqui eu estou te ensinando o passo a passo. Eu não vou te explicar o resumo, certo? Eu estou te mostrando o cardápio. Você escolhe o que você quer comer, certo? A ideia é que você tire suas próprias conclusões, que você crie o seu próprio resumo, certo? Porque o estudo aqui é para libertar, não é para prisionar e muito menos para deixar você um estudante de concurso limitado, certo? Essa é a ideia que não pode ter aqui, que nós não temos. Tanto que nós estamos aqui, ó, todo dia fazendo vídeos para mostrar para vocês que as coisas são aprendidas detalhadamente, certo? Passo a passo, ok? E esse é um processo demorado, é um processo exaustivo, às vezes, né? Porque imagina, você passar 3, 4 meses estudando matemática passo a passo, não é todo mundo que está bem disposto a fazer isso. E lógico, aqueles que estão dispostos são aqueles que certamente vão conseguir. Então, vamos lá. Nós temos uma atividade que foi proposta na última aula sobre regra de três simples, certo? E aí, o que acontece? Nós vamos dividir essa resolução em duas etapas, até porque nós temos entre 7 e 8 questões para resolver de regra de três simples. Então, nós resolveremos 4 hoje, agora, e depois nós resolveremos o restante. Vamos lá? Vou compartilhar a tela. Peço para você deixar aquele like se estiver gostando desse curso, se estiver gostando do vídeo. Se tiver chegado agora, se inscreva no nosso curso preparatório para o censo. Basta entrar aqui na descrição do vídeo e se inscreva também no nosso canal aqui no YouTube, certo? Nós temos também na descrição os links para as nossas outras redes sociais. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui dessa questão. Questão número 1. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Presta atenção, eu tenho aqui duas grandezas. A primeira grandeza é o número de escavadeiras. E a segunda grandeza é o volume, certo? É a quantidade de areia que as escavadeiras estão levando. Agora, o que eu estou querendo? Eu quero o número de escavadeiras. Então, nós podemos formalizar essa informação aqui, ó. O número de escavadeiras. Certo? Vamos chamar de quê? De X. E aí, você perceba que nós temos que montar a nossa proporção. Só que antes, aqui no detalhe da questão, nós vamos escrever, mais uma vez, número de escavadeiras. Isso. E nós temos o volume. Vou colocar assim, ó, volume. O volume é dado em metros cúbicos e o número de escavadeiras é dado em números naturais, certo? É em unidades.
Eu não posso ter meia escavadeira, eu tenho que ter uma quantidade, um número inteiro, e tem que ser positivo. Então, os números naturais. Então, vamos lá. Eu sei que 3 escavadeiras transporta 200 metros cúbicos. E eu quero saber quantas escavadeiras são necessárias para transportar 1.600 metros cúbicos. Agora eu tenho que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Presta atenção. Quando aumenta o número de escavadeiras, aumenta o volume, porque eu tenho mais escavadeiras levando. Quando eu diminuo o número de escavadeiras, o que acontece? Vai reduzir o volume. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Certo? Então, nós vamos adotar uma seta para baixo aqui. A ponta da seta indica quem é o antecedente da minha proporção. No caso aqui é o x. Se as grandezas são diretamente proporcionais, então a ponta da seta tem que estar na mesma direção dessa. Talvez você esteja se perguntando, professor, mas por que a seta está para baixo? Tanto faz. Essa primeira seta você adota ela ou para cima ou para baixo, ok? E a outra tem que seguir a coerência. Se elas são diretamente proporcionais às grandezas, então a seta tem que estar na mesma direção. Se são inversamente proporcionais, se você adotou essa aqui para baixo, essa aqui tem que ser para cima, ok? Então a partir daqui a gente pode montar a nossa proporção. Então x está para 3, porque o x é o nosso antecedente, é a ponta da seta que indica quem é o antecedente. E eu posso dizer que 1.600 está para 200. Primeiramente, eu vou simplificar por 100. Então, eu vou cancelar 2 zeros aqui. Vai ficar 16 e 2 aqui embaixo. Agora, x vezes 2 é 2 vezes x e 3 vezes 16. Muito bem. Esse 2 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, 3 vezes 16, dividido por 2. Agora, por que eu não multipliquei o 3 vezes 16? Lógico, eu poderia ter multiplicado. 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18, vai dar 48. 48 por 2 vai dar 24. Tudo bem. Mas, para evitar problemas, eu vou simplificar por 2. O 16 por 2 dá 8 e o 2 por 2 dá 1. Então, 3 vezes 8 é 24. Então, colocaremos essa informação aqui. Certo? 24 dividido por 1 vai ser o 24. Então, quantas escavadeiras iguais a essa seriam necessárias? Seriam necessárias 24 escavadeiras. Segunda questão. Um aparelho em alta velocidade irriga 2 hectares em 40 minutos. Já temos as duas grandezas. A área, que é dado em hectares, 2 hectares, e o tempo, que é dado em minutos, pelo menos por enquanto. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas, mantendo a velocidade alta? Isso é importante, porque nós estamos lidando com proporção. Então, se eu altero a velocidade, aí a coisa muda, certo? Ou então nós teríamos uma terceira grandeza. Aí já seria a regra de 3 composta. Mas aqui nós estamos trabalhando com regra de 3 simples. Então, se eu passei uma primeira situação em alta velocidade, lá embaixo a segunda tem que ser em alta velocidade, para a gente manter a informação coerente. Certo? Se eu estou falando de hectares, eu estou irrigando uma área, concorda? Ele quer saber quantos hectares, então eu estou falando de uma grandeza, que pode ser a área. Tudo bem? A área a ser irrigada, eu vou chamar de x. Então vamos lá. Área e o tempo. O tempo necessário para irrigar. O tempo está em minutos aqui. Então vamos colocar essa informação. E a área em hectares, certo? Então eu tenho aqui 2 hectares são irrigados em 40 minutos. Quantos hectares são irrigados em 2 horas? Agora tem um detalhe. O que nós vamos fazer? 2 horas é a mesma coisa que 2 vezes 60 minutos. Isso vai dar 120 minutos. Ok?
Essa é a informação que nós temos. Se você quer transformar de minutos para horas, você tem que dividir por 60. Se eu estou transformando de horas para minutos, eu vou multiplicar por 60. Então, nós podemos colocar essa informação aqui. Agora, eu tenho que verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Dessa vez, eu vou adotar uma seta para cima. Professor, mas por que você escolheu? Qual a grandeza que você escolhe para adotar a seta? Eu estou escolhendo a grandeza que tem um valor desconhecido. Simples assim. Ah, eu poderia fazer isso com a outra? Poderia. Por padrão, eu estou adotando a minha seta para cima ou para baixo, usando a grandeza que tem um valor desconhecido. Agora presta atenção. Quanto mais tempo esse aparelho funciona, maior será a área irrigada. Certo? Ou, quanto maior é a área irrigada, maior é o tempo para irrigar. Quanto menor for a área, menor será o tempo de irrigar essa área. Então veja que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então as grandezas continuam sendo diretamente proporcionais. A ponta da seta indica quais são os antecedentes. Ok? Então vamos lá. É o 2 e é o 40. Então eu vou colocar assim, ó. Opa, deixa eu mudar aqui essa caneta. Essa aqui não tá boa, não. Eu vou falar que 2 está para x, assim como 40 está para 120. Ah, professor, eu quero simplificar. Vamos simplificar. Eu poderia simplificar por 40. Seria uma boa, né? Por quê? 40 por 40 vai dar 1 e 120 por 40 vai dar 3. Então, beleza. Resolveu aqui a nossa vida. 2 vezes 3 tem que ser igual a x vezes 1. Ok? 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é igual a x. Quem é x? É a área. Então, se o aparelho funcionando em alta velocidade trabalhar por 2 horas, ou seja, 120 minutos, ele vai irrigar 6 hectares. Ok? Então, coloquemos aqui a nossa resposta. Próxima questão. Questão 3. Usando 10 litros de óleo de copaíba, árvore nativa da Amazônia, um caminhão com velocidade média de 60 km por hora percorre 80 km. Quantos litros seriam utilizados em um percurso de 200 km na mesma velocidade? Perceba que tem uma informação a mais aqui. A velocidade média foi dada, é 60, só que nós não vamos utilizar. Certo? Nós não vamos utilizar. Por quê? Porque eu tenho uma informação de capacidade, que é a quantidade de óleo, certo? E nós temos a distância. A velocidade... Ah, professor, mas a velocidade foi dada. Só que a velocidade é a mesma na segunda informação. Aí, se fosse diferente? Se fosse diferente, nós trabalharíamos com regra de 3 composta. Teríamos 3 grandezas, só que não é o caso. Ok? Então, bora lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu quero saber quantos litros seriam necessários. Então, vamos colocar assim, ó. Quantidade de óleo. Vamos colocar assim? Quantidade de óleo é X. Então, para resumir, eu vou colocar assim, ó. Óleo e distância. Ou deslocamento. A questão é que o óleo está em litros. É capacidade. Então, o caminhão faz 80 quilômetros, que a distância é em quilômetros. 80 quilômetros com 10 litros de óleo. O que eu quero saber é 200 quilômetros. Quanto de óleo ele vai precisar? Perceba que nós não utilizamos a velocidade, porque a velocidade é a mesma na segunda situação. Então, ele padronizou a velocidade. Ela está constante, é a mesma. Então, bora lá. Vou adotar minha seta para baixo agora. Quanto maior é a distância, maior é o consumo. Mais óleo eu vou precisar. Quanto menor é a distância, menor é a quantidade de óleo.
menor será o consumo desse caminhão. Então veja que as grandezas continuam sendo diretamente proporcionais. Então, se uma seta está para baixo, a outra tem que estar para baixo. Ah, professor, mas eu coloquei para cima. Então coloca a outra para cima, ok? Bora lá, eu vou montar aqui a nossa proporção. X está para 10, mais uma vez. Por que que X está no antecedente? Por conta disso aqui, ó. A ponta da seta indica quem é o antecedente. Aqui vai ser o 200. Então, X está para 10, assim como 200 está para 80. Ok? Pode simplificar? Sim, nós vamos fazer isso. Aqui por 10 vai dar 20 e aqui por 10 vai dar 8. Daria para simplificar mais um pouco, mas tudo bem. Vamos simplificar mais? Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou simplificar por... Simplifiquei por 10. Vamos simplificar por 20? Esse camarada por 20 vai dar 10. E esse por 20 vai dar 4. 4 vezes 20, 80. Ok, então agora ficou fácil. X vezes 4 é 4 vezes x. E 10 vezes 10 a gente tem 100. Agora, esse 4 passa dividindo. Então, vai ser 100 dividido por 4. 100 por 4 é 25. Então, o caminhão ele vai precisar de 25 litros de óleo de copaíba para percorrer 200 quilômetros. Então, vamos colocar essa informação aqui. Certo? Bora lá? Próxima questão. Na verdade, essa é a última questão. Questão 4. Dessa primeira parte, tá bom? Ainda tem mais questões. Em uma amostra de 100 gramas de um minério, foi extraído 0,2 gramas de ouro. Quantos gramas de ouro podem ser extraídos de 1 quilo desse minério? Então, beleza. Olha só. Eu tenho uma quantidade de ouro que eu quero. De ouro. Eu vou chamar de X. Então, vamos colocar assim, ó. Ouro e minério. Certo. O minério está sendo dado em gramas e o ouro também. Só que tem um detalhe. Nós temos aqui uma informação em quilogramas. Mas, primeiro, vamos montar. Eu sei que 100 gramas do minério resulta 0,2 gramas de ouro. Agora eu tenho 1 quilo de minério. Só que 1 quilo de minério é a mesma coisa que 1.000 gramas. Certo? Nós teremos uma aula para demonstrar isso. Ok? 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas. Quanto de ouro eu tenho? É isso que nós queremos. Então, mais uma vez, quanto mais minério eu tiver, maior é a quantidade de ouro que eu vou conseguir extrair. Quanto menor é a quantidade de minério, menor é a quantidade de ouro que nós vamos conseguir extrair. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu adotei essa seta para baixo, essa também tem que ser para baixo. Agora ficou fácil de montar essa proporção. Vamos colocar aqui embaixo? Vou colocar aqui. Vou colocar assim, ó, x está para 0,2, presta atenção. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Não se assuste, nós já estudamos isso. Assim como 1.000 está para 100. Eu posso simplificar? Claro, por 100. Corta 2 zeros aqui, 2 aqui. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 1. Ótimo. Certo, então vamos dar continuidade. O produto dos extremos, x vezes 1, tem que ser igual ao produto dos meios. Opa, deixa eu melhorar esse 2 aqui, que ele não ficou bom, não. Apagar tudo. Vamos colocar assim, ó. 2 décimos vezes 10, aqui em cima. Tá, professor, e agora? Eu não sei trabalhar com fração. Você sabe, nós tivemos um módulo todo sobre fração. Eu estou multiplicando uma fração por um número natural. Eu posso simplificar esse 10 com esse 10. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, para finalizar, x vezes 1 é x e 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 1 é 2. Então, veja bem. Aqui é 2
gramas. Presta atenção. Você tem que prestar atenção na unidade de medida. O ouro está sendo dado em gramas. E o minério também. Coloquei entre parênteses aqui, ó. Então, se forem extraídos 1 quilograma de minério, então você conseguirá extrair 2 gramas de ouro, ok? Então nós podemos colocar essa informação aqui. Na próxima aula, nós continuamos a resolução das outras questões sobre regra de 3 simples. Um abraço e até a próxima!